todos vocês que estão aí no conforto do seu lar. E nós vamos começar agora o nosso culto aqui, né? Todos juntos, a gente aqui, vocês aí. Eu gostaria que vocês parassem o que vocês estão fazendo, dedicassem agora esse tempo ao Senhor, dedicasse agora este tempo para buscar ao Senhor. Dedicasse agora esse tempo para aprender mais de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Então, acompanhe com a gente de verdade. Ore, esteja com a Bíblia na sua mão, esteja num lugar confortável, onde você consiga acompanhar juntamente com a gente este culto em nome de Jesus. Se tiver pessoas por perto que você puder chamar, sabe, para ouvir, convide, compartilhe, para que todos possam também participar deste culto juntamente com a gente. Glória a Deus por isso, queridos. Aí onde você está, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e vamos falar com o Senhor neste momento. Espírito Santo amado e querido, Senhor, eu venho pedir a Ti que o Senhor, Pai, que é onipotente e onipresente, venha, meu Deus, visitar agora essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que está orando juntamente conosco. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, tocar nessa vida, nesta casa. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que ainda não se entregou a Ti, venha se entregar. Este Pai que tem buscado mais de Ti, Senhor, venha ter, Pai, verdadeiramente, Senhor, mais de Ti em sua vida. Venha aprender mais do Senhor. Venha, meu Deus, estar com o seu coração cheio e transbordante do Teu Espírito. Ó Deus, que a Tua palavra rema venha, Pai, sobre os nossos corações. E todos nós, Pai, possamos, meu Deus, entender, Pai, que venha, meu Deus, cair as escamas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. E possamos, Senhor, entender mais de Ti. Entender, Pai, o que o Teu Espírito está dizendo, Senhor, às Tuas igrejas, à Tua igreja, Senhor. Eu peço isso ao Senhor, ó Deus. Meu Pai, venha converter corações, venha quebrantar, Senhor, corações de pedra. Senhor, venha transformar vidas. Espírito Santo, estes, Pai, que tem estado frio, morno, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, aquecer esses corações. Meu Deus, que o fogo do Teu Espírito, Senhor, esteja sobre cada vida. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, venha nos ensinar essa noite, Espírito Santo. Venha sobre nós, Pai. É o que nós buscamos e pedimos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adorar ao Senhor com louvor. Se você puder, aonde você está, cante juntamente, cante orando. E se não, apenas ouça, mas eleve o seu pensamento ao Senhor e abra o teu coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito
você é casa do Senhor. Mude as coisas, Senhor e Salvador Jesus eu Cristo. sou tua casa, Declare, profetize, declare isso. eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, declare isso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. E o teu perdão é completo, e o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Graças a Deus, graças a Deus por estar aqui, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Graças a Deus, graças eu dou pela vida de cada um que nos assiste agora. Eu glorifico o nome de Jesus Cristo e a sua palavra pela vida de cada um de vocês. Nós iríamos começar o culto pelo YouTube às 19 horas. Nós tivemos um problema técnico na hora, o computador ele travou, nós oramos e realmente não conseguimos transmitir pelo YouTube, mas estamos transmitindo pelo Facebook. Vocês podem nos ajudar aí, dizendo se o áudio está bom, se você está conseguindo ouvir, né? E nós gostaríamos de pregar agora a palavra. Nós cantamos aí um louvor para a glória do Senhor Jesus, e eu gostaria de nessa noite trazer uma palavra poderosa para os nossos corações. Essa palavra é para você que é cristão, e essa palavra pode ser para você também que ainda não é cristão, confesso. Você que ainda não tem uma fé confessa, uma fé declarada, você que ainda não declarou a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, essa palavra pode ser para você também. Amém? Eu gostaria de ser objetivo na pregação, porém, eu gostaria de ser fiel na pregação da palavra nessa noite. E eu quero ler o livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Você que está com a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Hoje eu não sei como que nós estamos aí, os técnicos podem dizer aí, em relação à projeção de palavra, eu não posso, não sei exatamente. Mas 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. O texto bíblico diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, versículo 2, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos,
E não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, glória a Deus por isso, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Senhor meu Deus, Espírito Santo, Espírito da verdade, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor use a minha vida nessa oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra. Senhor, eu estou aqui como se fosse o último dia da minha vida. Eu estou aqui como se fosse o último contato, a última oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. E eu quero ser fiel a Ti. Eu quero transmitir e eu quero que, sobretudo, que o Teu Espírito fale e não eu. Que o Teu poder e a Tua unção seja derramada sobre cada lar que nesse momento está reunido e ouvindo a palavra. Não assistindo o culto, mas participando, orando junto comigo agora, com os corações quebrantados. Eu sei que tem pessoas agora que talvez em um hospital, ainda em uma condição de consciência, e com esse link, e abriu esse link, e está clamando do fundo do coração, para que o Senhor o toque agora, para que o Senhor o toque com poder, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo uma nova oportunidade de viver e de Te servir, e de glorificar o Teu nome acima de tudo. Senhor, ouve a oração de cada um, ouve o clamor, ouve a súplica, ouve agora, Senhor, estende a Tua mão, e que em nome de Jesus, a Tua palavra seja exaltada nessa noite. E consolados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A título de introdução sobre esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar sobre aquilo que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. E é exatamente sobre a verdade. E a título de introdução, eu gostaria de dizer o seguinte: só terá a verdade aqueles que suportarem a verdade. A verdade é só para quem consegue suportar ela. A verdade é uma luz que desfaz as trevas. A verdade, ela despedaça as correntes da morte e do pecado, que é, diga-se de passagem, o motivo de toda a desgraça terrena. Se você não sabe, o motivo da desgraça do mundo é o pecado. Você não simplesmente é vítima da sociedade. Você sofre, o mundo está do jeito que está, por causa do pecado. A consequência do pecado é o sofrimento e é a morte. A consequência do pecado é que nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. A consequência do pecado é que nos tornamos inimigos e passamos a ter uma inimizade com Deus, o único que tem vida para nos dar, o único que pode nos salvar, o único caminho, a única verdade e a única vida. O sistema nos ensina que o mal do mundo, desde o princípio, é uma sociedade injusta, porém, a Bíblia nos diz que desde o princípio,
O problema do mundo é o pecado que nos separou de Deus. E somente a verdade é que poderá nos reconciliar com Deus novamente. Repito, somente a verdade é que poderá nos reconectar de novo com Deus. Porém, nós dizemos que a verdade, ela só serve para aqueles que suportam ela. A verdade pode ser dura, a verdade pode trazer a princípio tristeza ao nosso coração. A verdade, ela pode, e a verdade de Deus, ela costuma desconstruir muitas coisas em nós e edificar novamente a nossa vida. Romanos, no capítulo 5, no versículo 11, a Bíblia diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos recebido a reconciliação. E é exatamente disso que nós estamos falando. O pecado nos separou de Deus, e o Senhor Jesus, através do sangue de Jesus, através da obra de Jesus, nós podemos nos reconciliar com Deus. E a única verdade que pode nos reconciliar com Deus é a verdade de Cristo. No versículo 18 de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18 também diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, como ministro da palavra de Deus, eu subo nesse altar, com o ofício, sabendo eu que o meu trabalho, o meu objetivo é reconciliar aqueles que ainda não foram reconectados com Deus por intermédio de Jesus. Muitos ainda têm buscado a Deus de outras formas. Muitos ainda têm uma cultura, um entendimento ou um pensamento que veio do mundo, do sistema desse mundo. E o mundo jamais poderá revelar a verdade de Deus para qualquer que seja a pessoa, por mais inteligente que seja, por mais dotado que seja, por mais rico que seja, ou por mais sofrimento que alguém tenha, nada nesse mundo pode nos reconectar com Deus, senão somente a obra e a verdade de Jesus Cristo. No versículo 19 diz: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Quando Jesus veio, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele também levou sobre si todas as nossas dores. Jesus levou sobre si todas as doenças e enfermidades. O motivo pelo qual Jesus, Ele sofreu no seu corpo, Ele apanhou na sua carne, a sua carne foi rasgada. O motivo pelo qual Ele sofreu como homem foi exatamente porque o corpo de Jesus, Ele precisava levar nele as nossas dores. E o motivo pelo qual Jesus verteu o sangue na cruz, o motivo pelo qual o sangue de Jesus foi derramado, é porque os nossos pecados precisavam ser levados por Ele, os nossos pecados precisavam ser lavados pelo sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus poderia lavar os nossos pecados. E somente o corpo de Jesus poderia suportar toda a nossa dor e todas as nossas enfermidades e doenças. Então, nele, nós temos uma obra completa. A verdade de Jesus, ela é a única verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus, que é aquela verdade que eu disse na introdução, que só serve e só vale
para quem suporta esta verdade. Versículo 36 do capítulo 8 de João diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, porém a graça e a misericórdia, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus, Ele é exatamente, unicamente, precisamente, a verdade que nós precisamos. Jesus, a sua doutrina, a sua palavra, a sua obra, é tudo que o mundo precisa. Aliás, é o único remédio para a desgraça do mundo. A graça de Jesus é o único remédio para a desgraça do mundo. Somente a graça de Cristo, somente a verdade dele é que pode nos libertar. Agora eu pergunto para você: será mesmo que você está pronto para ouvir a verdade de Jesus? Será que você suportaria ou suporta agora ouvir aquilo que Deus tem para te dizer? Ou nós já estamos vivendo em um tempo onde os homens não mais suportam ouvir a pregação expositiva e genuína do Evangelho? Como nós lemos no livro de 2 Timóteo. O Senhor Jesus, Ele, antes de visitar as cidades em Jerusalém, Ele enviou os seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos com grande poder e autoridade. Depois disso, Ele passaria por aquelas cidades. Ele passaria pregando a sua mensagem, Ele passaria impondo as mãos sobre os doentes, Ele passaria desafiando as trevas. O Senhor Jesus, Ele sempre antes de vir, Ele enviou a sua palavra, Ele anunciou através dos seus arautos, Ele enviou a pregação antes de que Ele passasse. E assim será na vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele veio a primeira vez, Ele enviou os seus discípulos com autoridade. Nós estamos aqui pregando a palavra ainda com autoridade, porém o Senhor Jesus virá novamente. Isso se repete em seguida daquilo que nós estamos anunciando. Mateus capítulo 8, versículo 27 diz: e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os homens ficaram espantados, dizendo: quem é esse? Quem é esse que tem autoridade? Quem é esse que manda e o vento obedece? Quem é esse que manda e o mar se acalma? Esse Jesus, Ele veio, como João 1,17 disse, Ele veio, a graça veio com Ele, a misericórdia também veio com Ele. Jesus veio trazendo misericórdia, trazendo cura e salvação, perdoando os pecadores. Mateus capítulo 9, no versículo 2: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tem ânimo, filho, perdoados estão seus pecados. Por que será que Jesus, Ele disse isso para aquele paralítico? Você já se perguntou? Jesus tinha diante dele um paralítico, um homem que nunca havia andado desde nascença, desde o seu nascimento. E Jesus, ao invés de dizer para ele: toma o teu leito e anda, Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Mateus 9, versículo 2. Mateus 26, versículo 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. O Senhor Jesus,
Ele veio trazendo graça. O Senhor Jesus, Ele veio trazendo misericórdia. O Senhor Jesus tem anunciado ao longo dos tempos, pelos seus evangelistas, pelos seus pregadores, a sua santa palavra, a sua sã doutrina. E Ele voltará. Jesus, Ele nos enviou e em seguida Ele virá. O Senhor Jesus, o mesmo Jesus que eu vos anuncio, que veio trazendo misericórdia e veio com graça, veio nos oferecendo a graça, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus por meio do seu sangue. O mesmo Jesus voltará. Vamos ver 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Deixa eu voltar aqui. Conjuro-te, ele disse para Timóteo, na sua carta, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo escreve para o seu discípulo, o pastor Timóteo, também evangelista. E ele diz, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Isso é muito sério, isso é muito importante que você ouça. Essa verdade é exatamente a verdade que muitos já não suportam mais. A verdade de que Jesus virá, porém, Ele não virá mais trazendo misericórdia. Ele não virá mais com a sua graça. Ele virá trazendo juízo. O mesmo Jesus que veio com a sua graça e com a sua misericórdia. O apóstolo Paulo está deixando bem claro que o mesmo Jesus virá para julgar. Aquele que julga é o juiz. O Senhor Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará trazendo juízo, conforme está em 2 Timóteo 4:1. Em João, no capítulo 3, no versículo 36, está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida. Aquele que não crê, sobre esta pessoa está acumulada a ira de Deus. À medida que alguém não crer que Jesus é o único caminho, à medida que alguém não crer que Jesus é o juiz e virá como juiz, aqueles que não creem que Jesus veio trazendo a sua graça e a sua verdade, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por muitos. Aqueles que não creem que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltará. A Bíblia diz que esses, neles, sobre ele, permanece a ira de Deus. Então, nós estamos falando de dois tipos de pessoas: aqueles que creram no Filho de Deus e aqueles que desobedeceram o Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, na parte B, está escrito: essa é a parte que faz com que muitos não suportem a palavra.
capítulo 4, versículo 2, na parte B. O apóstolo Paulo disse: pregue a palavra, em tempo ou fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. A Bíblia diz que nós devemos exortar, corrigir. A Bíblia nos diz que faz parte do relacionamento com Deus e os seus filhos a correção e a disciplina. A Bíblia nos diz que o Pai, Ele corrige exatamente aqueles que Ele ama. Hebreus no capítulo 12, no versículo 7, está escrito: pregue, versículo 7, Hebreus 12, 7, é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Entendendo esse versículo 8 do capítulo 12 de Hebreus, nós temos que entender aqui o que o texto está dizendo. Aqui, o escritor do livro de Hebreus está dizendo que os filhos são aqueles que participam da correção do pai. Os filhos são aqueles que ouvem a voz do seu pai. Os filhos são aqueles que ouvem e que obedecem à voz do seu pai. Afinal, nós cremos e devemos obedecer. E nós, quando obedecemos, obedecemos porque também cremos. Não há uma fé sem obediência, não pode haver uma fé que não ande junto com a obediência. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz: tu, porém, Timóteo. O apóstolo Paulo, ele envia uma carta para Timóteo, uma carta muito decisiva para aqueles dias, uma carta imponente, uma carta onde ele se impõe com grande autoridade para o seu discípulo. Timóteo continuaria a pregação do evangelho. Timóteo continuaria pregando e ele continuaria o ofício da pregação. Timóteo continuaria sendo responsável por pregar para a igreja e para os filhos. E o apóstolo Paulo diz para ele: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio e em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um bom evangelista. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. No versículo 7 de Hebreus, você vai observar que o escritor, ele diz: é para a disciplina que sofreis. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: seja sóbrio e sofre as aflições, ou seja, suporte as aflições. Não desista de fazer a obra como um evangelista e cumprir cabalmente o seu ministério. A conclusão de 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo dá sequência dizendo: Timóteo, pregue a palavra, quer seja em tempo, quer seja fora de tempo, exorta, corrija, porque haverá um tempo, Timóteo, que não suportarão mais a sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar mais ouvir a pregação do evangelho. Elas não suportarão mais serem confrontadas. Elas não entenderão mais que a única verdade é Cristo. Elas não entenderão mais que elas precisam de arrependimento. Elas não entenderão mais que elas precisam se voltar para Deus enquanto é tempo. Porque haverá um tempo em que essas pessoas, a verdade para elas será algo insuportável. E nós já estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo onde a verdade agora ela é relativa. Ela depende.
ela depende do ponto de vista. A palavra de Deus, ela já não mais está sendo tratada como absoluta. A palavra de Deus não está sendo tratada mais como inerrante, como infinita. A palavra de Deus está sendo questionada por muitos teólogos. Muitas pessoas elas não conseguem mudar de vida, então elas estão mudando de teologia. Existem teologias inclusivas nos nossos dias, ou seja, a igreja, ela está sendo meio que obrigada a aceitar o pecado. A igreja, ela aceita o pecador, mas a igreja, ela jamais poderá aceitar o pecado. A igreja, ela está aberta, agora está fechada as portas, mas nós estamos aqui pregando por essas plataformas, e eu acredito que essa mensagem está chegando em muitos lugares. E a igreja, ela recebe os doentes, a igreja recebe o pecador, porém a igreja, ela tem o ofício de pregar para pecadores. Assim como Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, corrige Timóteo, exorta Timóteo, quer seja em tempo, fora de tempo, exorta, corrige Timóteo, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual doutrina que você tem recebido na sua vida? Quem tem sido o seu mestre? A quem você tem escutado? Será mesmo que o evangelho que você tem crido? Será mesmo que o modelo de vida que você adotou para a sua vida? Será que isso será que a vida que temos adotado é uma vida de filho? Ou é uma vida de bastardo? Será que realmente somos filhos? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que os filhos são aqueles que recebem a disciplina do pai. Os filhos são aqueles que ouvem, que creem em Jesus Cristo, que acreditam que Jesus é o único caminho, que recebem Jesus e entenderam que o Senhor Jesus, somente pelo seu sangue, é que nós podemos vencer o pecado, vencer a morte, porque o sangue de Jesus, ele arrebentou as correntes da morte. A vida de Jesus, o poder de Jesus, a obra de Cristo quebrou as correntes do pecado, para que o pecado não nos embaraçasse mais, para que o pecado não nos prendesse mais. Aqueles que estão presos no pecado, não sou eu que estou discursando, isso não é um discurso meu, não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. O Senhor Jesus, Ele enviou os seus discípulos com uma única mensagem, e esta mensagem é a mensagem do arrependimento. Esta mensagem, ela é para nós. Essa mensagem, ela é para os nossos dias. O apóstolo Paulo estava encerrando o seu ministério, e ele disse para Timóteo: quanto a mim, quanto a você, Timóteo, pregue, exorte, corrija e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, Timóteo, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida é próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, mais uma vez, o Senhor Jesus, sendo chamado de justo juiz, o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você sabia que Jesus voltará? Você sabia que o justo juiz voltará? O justo juiz voltará para julgar vivos e mortos. O justo juiz voltará e julgará aqueles que não creram
no único que pode salvar, Jesus Cristo. A palavra para os nossos dias, a palavra para o mundo em trevas, ela é uma única palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se. O arrependimento, ele é o abandono das práticas pecaminosas. Deus, nos dias do profeta Jonas, ele se irou com a cidade de Nínive, contra a cidade de Nínive. E ele escolheu, chamou Jonas e disse para Jonas: Jonas, vá até Nínive e diga para todos eles que se arrependam, porque se eles não se arrependerem, em 40 dias eu destruirei toda a cidade. O nosso Deus, ele não está de brincadeira. Nos nossos dias acontece algo que nós chamamos de síndrome de Jonas. Muitos têm fugido da ordem de Deus. Muitos têm amado mais a sua reputação, a sua cabeça, e têm deixado de pregar a verdade sobre o arrependimento. Eu quero dizer para todos aqueles que me escutam agora, que essa palavra também é para mim, mas eu estou aqui na condição de pregador e eu preciso dizer para você: arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Você não sabe quanto tempo resta para você. Você não sabe, porque nós não temos controle sobre o dia de amanhã. Mal, nós podemos saber o agora. O que dirá, nós podemos saber sobre o amanhã. Nós não sabemos sobre o futuro. E a palavra do Senhor, ela está vindo para cada um de nós. E Deus, ele está nos chamando para que nós venhamos nos arrepender dos pecados. É sobre pecado que eu estou falando. Eu estou falando que você deve entender a sua condição atual. Eu estou dizendo que quando nós ouvimos uma palavra de confronto dizendo arrependa-se, é porque a nossa condição atual não é nada boa. E nós precisamos entender em qual situação realmente eu estou. Qual é a minha condição atual? E eu quero dizer para você, somente aqueles que creem, que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, é que tem Jesus como advogado. Você só pode ter Jesus como seu advogado se você o aceitou como único e suficiente Salvador e se arrependeu e se batizou, como está escrito na palavra. Se você não se arrependeu, primeiro, se você não ouviu a palavra, segundo, se você não creu na palavra, terceiro, se você não se arrependeu e não entregou a sua vida para Jesus, você não pode ter Jesus, você não pode contar com Ele como sendo o seu advogado. Você só poderá ter Jesus como seu juiz. É importante lembrar que crendo você ou não, aceitando você ou não, Jesus é Senhor. Agora você pode escolher se Ele vai ser o seu Senhor para a salvação, ou se Ele será o teu Senhor, mas como juiz. Eu escolho o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu quero dar um exemplo para todos vocês agora. Jesus, uma certa ocasião, ele disse: eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim encontrará pastagem, encontrará vida. Pastagem é alimento, pastagem é campo, pastagem é vida. Jesus também disse ser o bom pastor. Mas vamos usar o exemplo da porta. Vamos imaginar que aqui,
nós temos uma porta, exatamente uma porta. Imagine aqui os batentes de uma porta. Imagine que do lado de cá, a vida que Jesus tem para mim. E do lado contrário, do lado de cá, alguém que ainda não creu na palavra, não creu no Evangelho. Jesus está dizendo que aquele que passar por ele, encontrará vida. Imagine que enquanto eu estou do lado de cá, do lado de fora, eu ainda estou em trevas. Enquanto eu ainda estou do lado de cá, enquanto eu ainda não escutei, não acreditei, não criei, enquanto não ouvi, não criei, enquanto não me arrependi dos meus pecados, enquanto não me batizei, eu ainda estou do lado de cá. A minha condição qual é? A minha condição é trevas. A minha condição é um lugar de escuridão. A minha condição é a ausência do único que pode me salvar, que é Cristo. Porém, a partir do momento que eu ouço a palavra, a partir do momento que eu creio na palavra, a partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, e quando eu decido por Jesus me batizar, então eu estou passando pela porta, e agora a minha condição é uma condição de alguém que se reconciliou com Cristo. Eu já não estou mais em trevas, agora eu estou na luz. Aquela palavra que eu escutei do lado de cá era uma fagulha de luz. Foi uma explosão de luz que, quando me clareou, mostrou toda a minha perdição. Muitas pessoas questionam dizendo: mas eu não tenho pecados. Nós aprendemos que o pecado original, ainda que você nunca matou, ainda que você nunca roubou, ainda que você nunca se prostituiu, ainda que você pense que nunca pecou, o pecado original, que é o pecado de Adão, já é suficiente para te manter em trevas. Os outros pecados é simplesmente uma consequência de quem está em trevas. Muitas pessoas se acham boas. Muitas pessoas se julgam boas ou se julgam limpas. Mas na realidade, no escuro é difícil ver detalhes. No escuro, como diz o pastor Hernani, o cinza, o bege parece branco. Mas quando a luz da palavra reflete na minha vida, quando eu começo a ouvir o verdadeiro evangelho, eu vou entender que eu preciso me arrepender. E eu gostaria que você fosse comigo em Lucas. Lucas no capítulo 24. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Estou com a Bíblia eletrônica. Mas vamos lá, Lucas capítulo 24. Cadê minha Bíblia? Bendito seja o nome do Senhor. Vou chamar aqui o tecladista, meu sobrinho abençoado. Em nome de Jesus. Hoje teve que ser tudo de improviso, mas amém. Lucas capítulo 24, abra comigo no versículo 46. 46. Lucas, capítulo 24, lá no final,
do Evangelho do Dr. Lucas, do médico Lucas, companheiro do apóstolo Paulo. Inclusive no momento em que Paulo estava dizendo para Timóteo as suas últimas palavras, o único que restou do lado dele foi Lucas. Lucas capítulo 24, versículo, vamos ler o 46 e vamos ler o 47. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse de entre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A ordem de Jesus, o mesmo Jesus que disse: curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, o mesmo Jesus disse para que nós pregássemos o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Em Marcos 16 está escrito, Marcos 16, Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entende isso? Está muito claro, está traduzido para nós. Aquele que crer, o primeiro passo é crer, o segundo passo é se batizar, e o batismo, ele é para arrependimento. Então, antes que haja o batismo, precisa ter arrependimento. Se não houver arrependimento, também não adianta o batismo. Primeira coisa, crer. Segundo, o arrependimento e o batismo. E aqueles que não creem, a Bíblia diz, será condenado. No livro de Atos, no capítulo 3, nós temos aqui a primeira pregação, quando a igreja foi inaugurada, quando a igreja foi estabelecida. Nós temos aqui um modelo, porque é bíblico, e temos aqui um exemplo de um grande apóstolo, o apóstolo Pedro. E no capítulo 3, no versículo 17, está escrito assim: capítulo 3, saí aqui, Bíblia eletrônica, eu não estou acostumado. Vamos ler aqui, do versículo 14 em diante. Atos capítulo 3, versículo 14. A primeira pregação, o dia em que o Espírito Santo foi derramado com grande poder, e o dia em que um apóstolo cheio do Espírito Santo, pela primeira vez, ele prega o Evangelho. É uma oportunidade, pregar o Evangelho é uma oportunidade única. Hoje eu falava para minha esposa, eu me sinto como se fosse um caçador, com uma espingarda na mão,
e um único tiro. E isso é uma questão de vida ou de morte. Eu não quero chegar diante de Deus e ser chamado de servo infiel. Capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Pedro diz: mas vós negastes o santo e justo. Aqui o apóstolo Pedro está chamando o Senhor Jesus de o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Todos nós sabemos que o povo daquela época gritou que deveria ser solto quem? Barrabás. E para Jesus eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E matastes o autor da vida. Não foi ninguém que nós matamos, né? Foi só o autor da vida. A mensagem de Jesus é dura porque ele é radical nas suas palavras quando ele diz que ele é único. Ele mesmo aponta para ele, todos os que serviram a Deus fielmente também apontaram para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis. Aqui o apóstolo Pedro está se explicando por causa de um grande milagre que aconteceu. Aquele coxo que foi curado na porta do templo. Me perdoem, aqui eu não estou falando do primeiro sermão, mas aqui a explicação de Pedro, falando sobre o milagre. E ele diz: e fortalecer este homem que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este homem, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, a fé que vem por meio de Jesus, a fé que salva, a fé que cura, é a fé que vem por meio de Jesus, por meio da pregação da fé sobre Jesus. E deu a este, na presença de todos, a saúde perfeita. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Agora no versículo 19, olha o teor da pregação de Pedro, e ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Nós precisamos de tempo de refrigério. Nós que temos uma fé viva no Senhor Jesus, mesmo diante de tudo que nós temos visto no mundo, mas nós mesmo assim temos um refrigério dentro de nós. Nós temos uma paz que excede todo o entendimento. E o passo a passo para essa fé, o passo a passo para essa paz interior, para esse refrigério, para este alívio, é exatamente isso que está escrito no versículo 19. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O seu pecado é exatamente o que te separou de Deus. A conversão e o arrependimento é a única forma de que você se reconcilie com Deus novamente, e você tenha uma nova vida, e você tenha
um novo nascimento. Somente assim você pode se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Somente assim você poderá ter uma verdadeira fé, uma fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar. Você que está na sua casa, coloque as mãos no seu coração, em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, você pode tomar, aonde você está, um novo posicionamento na tua vida. Aonde você está, você ouviu, se você creu e se arrependeu, então entregue a sua vida para Jesus agora. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor seja com cada pessoa. Eu peço que o Senhor seja com a tua igreja. Eu peço que o Senhor seja com os teus filhos. Eu peço que o Senhor derrame agora o refrigério sobre aqueles que oram comigo. Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita agora a cada um. Leve a vida. Senhor, restaura, reconcilia agora, que haja salvação, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja uma manifestação poderosa do seu poder em nome de Jesus. E se você crê, diga: Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida. Entregue a sua vida agora a Jesus. Entregue a sua vida para o único que pode te salvar. Em nome de Jesus, receba a vida, receba Cristo agora, receba o sangue de Jesus sobre a sua vida e receba uma nova vida. Que os seus pecados sejam apagados, sejam lançados agora no mar do esquecimento e que você seja reconciliado com Deus. Que no lugar da inimizade, que você seja amigo, que você seja filho, que você seja instruído a partir de hoje. Em nome de Jesus eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe.